Pai Celestial, como é bom estarmos na Tua casa, mais uma noite, mais um momento de adoração, mais um momento de reunião. Obrigado, Senhor, porque podemos hoje, mais uma vez, mergulharmos na Tua Palavra, Senhor, mergulharmos naquilo que o Senhor tem para falar conosco, Deus. Obrigado, Senhor, porque em Ti somos ensinados, em Ti somos ministrados, em Ti, Senhor, nós temos a maravilhosa graça, Deus. Obrigado porque o Teu amor, a Tua mão nos alcançou, Deus. Obrigado, Pai, porque nesta noite podemos estar reunidos, alguns de forma presencial, alguns nos seus lares, alguns, Pai, talvez no seu trabalho. Mas obrigado, Deus, porque nesta noite nós podemos estar na Tua presença, Deus. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, para essa nossa reunião de imersão. Segundas-feiras nós temos um tempo de meditação, de estudo na Palavra de Deus, de mergulharmos na Palavra de Deus. Você que está aqui pode se assentar. Você que está na sua casa, fique à vontade para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Crie um ambiente, crie um local para que você possa estar conosco mergulhando na Palavra de Deus. Ontem à noite já tivemos os nossos 2 primeiros cultos presenciais e ontem, nesse final de semana, nós fizemos 2 horários, Estávamos preocupados com o distanciamento e com os locais, mas nós vimos ontem que será possível fazer num único culto. Então, no próximo domingo, voltamos a um único horário, às 19 horas. Mas, com isso, eu quero também te encorajar a estar aqui com a gente. Nós conseguimos distribuir as cadeiras aqui de forma a termos um distanciamento, de forma seguro. Todas as cadeiras são higienizadas, entre um culto e outro, para que você possa então estar aqui com a gente de forma bem segura. Somente aquelas pessoas que estão no grupo de risco, idosos ou com outras, ou que estão dentro daquele quadro, de outras doenças que não devem comparecer, mas você que pode, vem estar conosco, É tão gostoso sentir a sua presença, é tão gostoso estarmos juntos. No próximo domingo estaremos realizando a nossa ceia e essa semana já vai estar chegando, então, kits individuais, um copinho lacrado com suco e com o pão também lacrado, para que você possa, com segurança, participar aí deste momento de ceia. Então, quero convidar você a se programar para estar aqui no domingo conosco, às 19 horas, Mesmo que venham todos, vai haver um distanciamento com segurança, porque muitas pessoas acabam não podendo vir, que estão dentro daquele grupo de risco. Então, você que pode, esteja aqui conosco, inclusive para poder levar para a ceia para os membros da sua família que não poderão estar aqui, tá bom? Nosso muito obrigado à nossa equipe de transmissão, nosso muito obrigado aos irmãos aqui do Ministério de Louvor, ao Cristiano também, ao Rafael Franco, que hoje estão aqui com a gente, o Laertes, pastora Kelly, o Rodrigo, o Rafael, a Sara, o Arthur, a
Gigi, né, que também está aqui com a gente. Obrigado a você que está aí na sua casa. Querido, na semana passada nós conversamos um pouco sobre o texto que está lá em Atos capítulo 17, versículos 22 a 25. E eu quero retornar a esse texto para darmos sequência nesta nossa reunião. Se você não assistiu, se você não acompanhou a ministração da semana passada, depois você pode, na nossa página aí do Facebook, você pode acessar a ministração da imersão da segunda-feira passada. Assista, que vale a pena. Mas agora, nós vamos dar sequência. Eu quero convidar você a ler o texto que está em Atos, capítulo 17, versículos de 22 a 25, que diz assim: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Queridos, na ministração da semana passada, nós focamos ali no versículo de número 24, que diz que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Este texto, ele mostra que Paulo estava querendo exemplificar ali para os habitantes de Atenas, que na sua religiosidade, ele diz: olha, eu vejo que vocês são muito religiosos. Eles adoravam e eles serviam a muitos deuses. No Areópago haviam altares para diversos deuses. E esta relação do povo de Atenas para com a sua divindade, para com os seus deuses, ela era marcada por atos religiosos, né? E nós vimos na semana passada, eu estou apenas trazendo um pouquinho a memória, né? Mas depois você pode assistir aí a ministração inteira da semana passada, estes atos religiosos, né? Que os atenienses e que as pessoas, os gregos, e que nós recebemos isso por herança. A religião, então, ela nos faz acreditar que somos capazes de construirmos uma habitação, ou seja, construirmos um lugar para que Deus venha estar. A religião, ela nos faz acreditar que por meio de atitudes, de atos, de cerimoniais, de rituais, de obras humanas, nós conseguimos trazer a presença de Deus para junto de nós. E Paulo, ele diz: olha, o Deus a quem eu estou pregando, o Deus verdadeiro, o Deus que vocês não conhecem, mas que eu vos estou anunciando, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isto é, aquilo que eu e você fazemos não é capaz de trazer a presença de Deus para junto de nós. A religião não é capaz de trazer
Deus para estar conosco. Os atos religiosos, tudo aquilo que nós podemos fazer com as nossas mãos, com as nossas forças, não são capazes de atrair a presença de Deus, por melhor intencionado que nós sejamos. Mas Deus, por meio de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele se fez carne e habitou entre nós. Então, o cristianismo é Deus vindo até o ser humano, Deus deixando a sua glória para estar conosco, para estar no meio de nós, para habitar conosco. E nós temos então um relacionamento com Deus que não está baseado então em atos, em atitudes humanas, mas naquilo que Deus fez por nós. Nós vimos que lá em Colossenses, no capítulo 2, versículos de 8 a 10, Colossenses, capítulo 8 a 10, que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam esta plenitude. Então, em Cristo Jesus, nós temos um templo formado, que somos nós mesmos, né, em que o Espírito Santo, em que Deus vem habitar. Então, na semana passada, nós estudamos isto, nós aprendemos isto, que Deus não habita em corpo ou em templos feitos por mãos humanas. Não é o nosso, aquilo que nós fazemos que atrai a presença de Deus, mas é aquilo que Jesus fez, que traz Deus para viver conosco. E agora eu quero chamar a sua atenção para o livro de Atos, capítulo 17, o versículo 25. Nós já lemos, mas eu quero chamar a sua atenção para o que está agora no versículo 25. No 24 diz que ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Mas agora, no versículo 25, diz assim: ele não é servido por mãos de homens. Ele não é servido por mãos de homens. No 24 diz que ele não habita em templos, em santuários feitos por mãos humanas. Mas agora no 25 diz que ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Queridos, então, em primeiro lugar, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, aquilo que eu e você fazemos não atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus, o que traz para nós o relacionamento com Deus, foi o que Jesus fez no Calvário, na cruz do Calvário. Mas agora Paulo, ele segue e ele diz assim: Deus não é servido por mãos humanas. Além de não habitar em santuários, em templos feitos por mãos humanas, Deus também, ele não é servido por mãos de homens. E aqui agora, nós temos mais um degrau a subirmos no nosso relacionamento com Deus. Porque nós sempre entendemos, né, e sempre aprendemos, e a religião, ela nos traz essa máxima, né, dentro do conceito religioso de que nós precisamos servir a Deus. E agora Paulo vem e diz que Deus não pode, ou Deus não é
servido por mãos de homens. E agora, queridos, como que fica? Paulo diz: Deus não é servido por mãos de homens, como se ele necessitasse de algumas ou de alguma coisa. A religião, ela sempre nos ensinou que eu e você precisamos fazer algo para Deus. A religião sempre nos ensinou de que nós precisamos agir, atuar, fazer, desempenhar, que Deus necessita que nós nos envolvamos, que nós sirvamos a Ele, que nós façamos algo a Ele. E Paulo vem e diz: Deus, Ele não é servido por mãos humanas. E aí, queridos, nós precisamos entender algumas coisas. Existem várias palavras no Novo Testamento que são traduzidas como servir, serviço, servo. Existe, por exemplo, a palavra diaconia, né, que é da onde surgiu a palavra diácono, né? Diaconia, que significa serviço, aquele que serve, tem muita ligação com o serviço, por exemplo, de alguém que atua quase como um garçom que serve à mesa. Nós temos a palavra doulos, que é escravo. Nós temos uma outra palavra, né, que é exatamente a palavra que estaria aqui, que é terapon, que é servo, da onde vem a palavra terapenetai, que é servido, né? E a palavra que Paulo está usando aqui é exatamente esta, do grego terapenetai, que é servido, que esta palavra também ela tem um cunho não apenas de servir, mas de cuidado. Daí deriva-se também um cuidado, como se fosse um cuidado, um serviço médico que traz cura. Nós temos também a palavra ergon, que é trabalho. E vamos tentar agora, nesta imersão, mergulharmos um pouco na nossa atividade, então, no reino de Deus. Se Paulo diz que Deus não pode ser servido, ou se Deus não é servido, e aí você diz assim, mas lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, tem um texto que diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. Então, se Paulo diz que nós não podemos servir, ou se Deus não é servido, como que aqui em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus está falando sobre servir a dois senhores e dizendo sobre servir a Deus e servir ao dinheiro? Aqui em Mateus capítulo 6, versículo 24, para que a gente possa entender o que Jesus estava falando e o que Paulo está falando lá aos atenienses. Jesus estava falando aqui e ele usa a palavra doulos, escravo. Jesus está dizendo, você não pode ser escravo de dois senhores. Você não pode servir ou ser escravo de Deus e ao mesmo tempo do dinheiro. Para que você possa entender, ser escravo, o que é ser escravo? Ser escravo é alguém que pertence a outro, é alguém que tem dependência de outro. Então, quando Jesus diz que nós não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao dinheiro, Ele está querendo dizer que nós não podemos ter esta relação de dependência de Deus e ao mesmo tempo depender do dinheiro, depender de mamon. O que Jesus está dizendo aqui é que ou você acredita
que você pertence, que você é sustentado por Deus, que Deus é quem cuida de você, ou você acredita que quem faz isso na sua vida é o dinheiro? A nossa relação com Deus, queridos, e esta palavra doulos é a mesma palavra que Paulo, por exemplo, quando começa algumas de suas cartas, ele coloca Paulo, apóstolo e servo de Jesus. Tiago também usa esse termo, né? Paulo, Tiago, servo. Judas, não os Iscariotes, mas o que escreveu uma epístola também usa esse termo. E aí você diz, mas está lá escrito que eles são servos. E o termo que eles estão usando ali é doulos, é escravo. E a referência que eles estão querendo passar ali é que eles pertencem a Deus, que eles são de Deus e que eles dependem de Deus. Por exemplo, na língua portuguesa, nós usamos a palavra escravo, muitas vezes para dizer, né, sujeito é escravo da bebida, é escravo das drogas, é escravo do trabalho, ou seja, ele tem uma relação de dependência, e tudo que ele faz é em prol da bebida, do trabalho, ou do dinheiro, enfim. E nós aprendemos com Jesus que nós precisamos depender de Deus, nós precisamos, neste sentido de doulos, nós precisamos ser escravos de Deus, no sentido de que dele vêm todas as coisas. Agora, é muito interessante como eu e você às vezes dizemos que nós somos de Deus, que nós somos escravos de Deus, que nós pertencemos a Ele, mas muitas vezes nós ainda temos a nossa confiança, a nossa dependência no dinheiro. Por exemplo, se eu chegar para vocês aqui, disser, Rafael, vou usar o Rafael que está aqui, e tem dois, né? Um de cada lado, então, você que está em casa não sabe qual dos dois. Mas eu digo assim, Rafael, vai ter um retiro no mês que vem, vamos juntos? E o Rafael me diz assim, deixa eu ver se eu tenho dinheiro. Quem é o Senhor dele? Quem é o Senhor dele? Se eu te convido para fazer algo, e você diz assim, olha, eu preciso ver se eu tenho dinheiro. Quem é o teu Senhor? Quem é que vai determinar se você deve fazer determinada coisa ou não? Deus ou dinheiro? Se você diz assim, deixa eu ver se eu tenho dinheiro, quem é o Senhor? Quem manda na sua vida? É o dinheiro. Porque se você tem dinheiro e eu te convido, vamos num retiro, você diz, eu vou. Você tem lá na sua conta bancária 100 mil reais, o retiro vai custar 200, você diz, eu vou. Quem está comandando a sua vida? É o dinheiro. Então, quem é o Senhor, quem é o Kyrios na sua vida? É o dinheiro. Mas se eu digo assim, vamos no retiro, e você diz, deixa eu ver se Deus quer, se Deus deseja que eu vá. Independente de você ter dinheiro ou não, né? Você diz, se Deus quiser, eu vou consultar a Deus. Deus, o Senhor quer que eu vá, mas eu não tenho recurso. É interessante que quando nós mudamos para este prédio que nós estamos aqui agora no centro de Rio Negro, no final do ano passado, e num primeiro momento foi um desafio, né? Porque nós não tínhamos recursos financeiros para vir para cá. O aluguel, onde nós estávamos, custava a metade do valor, até um pouco abaixo da metade do valor do que nós estamos agora aqui nesse lugar. Para vir para cá era necessário fazer algumas reformas, era necessário construirmos salas, era necessário, enfim, uma série de coisas. E aí nós tínhamos duas possibilidades: consultar o dinheiro que nós tínhamos. E se nós fôssemos consultar o dinheiro que nós tínhamos, a resposta era não. Mas como o Senhor da nossa vida, como o Senhor desta igreja não é o dinheiro, nós consultamos a Deus. E a resposta de Deus foi sim. E hoje nós estamos aqui, né, com todas aquilo que nós necessitávamos para estar aqui.
E se eu perguntar para os irmãos que estão aqui, para você que faz parte desta igreja que está aí na sua casa, você vai concordar comigo que se fôssemos olhar para os recursos, para o dinheiro que nós tínhamos, nós não estaríamos aqui. Então, isto é ter Deus como Senhor, como Quírios. E assim deve ser a relação sua com Deus, de doulos, de escravo, neste sentido, de dependência de Deus, de olhar para Deus como única fonte da sua vida. O escravo, ele tem como única fonte na sua vida o seu Senhor. É o seu Senhor quem lhe provê alimento, quem lhe provê vestuário, quem lhe provê habitação. O escravo, ele sabe que tudo que ele tem, ele recebe do seu Senhor, do seu dono, do seu amo. Então, quando Jesus diz que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, quando Paulo diz que ele é servo de Jesus Cristo, quando Tiago diz que ele é servo de Jesus Cristo, o grego ali é doulos, e doulos nos traz esta relação de escravo, de dependência. Então, voltando aqui, né? Existem muitos outros exemplos, né? Na língua portuguesa, eu falei aqui a pessoa é dependente, né? Ela é escravo da bebida, ela é escravo da comida, né? E a Bíblia diz que nós não devemos ser escravos de coisa nenhuma, a não ser de Deus, ou seja, nós não podemos depender de coisa nenhuma, a não ser de Deus. Mas esta palavra é doulos. E o que Paulo está dizendo aqui é que Deus, ele não pode ser servido por mãos humanas como se dependesse de alguma coisa. Queridos, a religião, ela nos ensina que nós precisamos fazer algo para Deus. A religião dos atenienses ensinava a eles que aqueles altares, e haviam muitos altares ali no Areópago, as pessoas precisavam ir até ali para entregar as suas oferendas, para entregar alimentos, para entregar comida, para servir aqueles deuses. Existiam deuses, inclusive, por exemplo, Moloque, que a forma de se servir aquele Deus era com sacrifícios de crianças, que eram entregues de forma sacrificial a esses deuses. Existiam outros deuses que exigiam alimentos ou outras formas de oferendas. E infelizmente, queridos, como eu falei na semana passada, em um momento na história do cristianismo, a religião, ela incorporou-se ao cristianismo. A religião, ela se agregou ao cristianismo. A religião passou a fazer parte do cristianismo, isso logo. Tanto é que Paulo diz, olha, ninguém vos engane, ninguém vos faça crer que você precisa agir dessa maneira. E nós, infelizmente, carregamos esta herança dentro de nós, como se Deus dependesse de que nós fizéssemos algo, que nós servíssemos Ele com as nossas mãos. Paulo diz, Deus não precisa de coisa alguma, ou seja, Deus não pode ser servido, e por que não? Porque Ele não necessita de coisa alguma. Queridos, Deus é completo em si mesmo. Deus é completo nele mesmo. Deus não necessita que eu e você façamos algo, porque se nós não fizermos algo, Deus não vai... Não, Deus é completo em si mesmo. Ele não criou o homem porque ele precisava. Ele não formou o homem porque ele necessitava de alguém para ter companhia. Não. Deus é completo em si mesmo. Deus não necessita que eu lhe sirva.
Mas e aí, pastor? Então, eu não preciso fazer nada? É isso? É isso que o Evangelho nos ensina? É isso que o Evangelho nos traz? Se Deus não precisa ser servido, se Deus não necessita de algo, então o que eu estou fazendo aqui? Então, o que os nossos irmãos que estão trabalhando ali na mídia, na transmissão, estão fazendo? O que os nossos irmãos do louvor vieram fazer aqui? Se Deus não necessita, ou se Deus não pode ser servido, nós estamos servindo a você. Nós estamos servindo a pessoas. Quando nós olhamos no Novo Testamento, o serviço no reino, e agora você vai entender aquilo que eu falei na semana passada, quando Tiago, escrevendo, ele diz: a religião, a única religião que Deus aceita é servir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Lembra disso? Você que nos assistiu semana passada? A única religião que Deus aceita é servir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. O que Tiago está dizendo? Se você quer fazer um ato de religiosidade, se você quer fazer um ato, ter uma atitude de um ato, vamos dizer assim, dentro daquilo que se entende como religião, então você deve fazer o quê? Servir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. É isso que, então, se você quer fazer um ato religioso, é isso que Deus aceita. Quando nós olhamos para nós e o nosso papel de relacionamento com Deus, nós vamos ver que o nosso relacionamento com Deus, ele é um relacionamento que ele vai muito além daquilo que se chama doulos, escravo. Nós vamos ver que Jesus, lá no livro de João, no capítulo 15, no versículo de número 15, deixa eu achar aqui para mim ler com vocês, João 15, 15, Jesus diz assim: olha, já não os chamo servos, já não os chamo doulos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Então Jesus, falando com seus discípulos, diz: eu não chamo mais vocês de servo. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então Jesus, ele amplia, ele diz: olha, eu não chamo mais vocês de servo, porque o servo não sabe aquilo que o seu Senhor faz. O servo, ele trabalha e ele cumpre as ordens, ele cumpre aquilo que lhe é ordenado, mas ele não tem essa relação. E Jesus diz: eu chamo vocês de amigo. Quer ver um exemplo? Lá no Antigo Testamento, havia um homem que foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus. O nome deste homem era Abraão. Um dia Deus estava indo destruir duas cidades, Sodoma e Gomorra, e no caminho, enquanto ele estava indo para destruir Sodoma e Gomorra, ele passa na casa de Abraão. Está lá no livro de Gênesis, este texto. Ele passa na casa de Abraão, e Deus fala assim: por acaso poderia eu fazer alguma coisa sem antes conversar, sem antes comunicar a Abraão, meu amigo? Então Deus tinha uma relação, ele olhava para Abraão como sendo seu amigo, como sendo seu amigo. Jesus olha para os seus discípulos naquele momento, em João capítulo 15, e ele diz assim: olha, eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe mais o que faz, não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu chamo vocês de amigos. Acontece que,
Quando Jesus falou isso para os seus discípulos, ele ainda não havia morrido. João capítulo 15. Jesus ainda não tinha sido crucificado, Jesus ainda não tinha dado a sua vida. Então, a maior relação que alguém poderia ter com Deus naquele momento era uma relação de amigo. Acontece que, depois da morte de Jesus, esta relação que antes era de servo, lá no Antigo Testamento nós temos algumas pessoas, Davi, um homem segundo o coração de Deus, amigo de Deus, Abraão, chamado amigo de Deus. Jesus amplia esta relação para os seus discípulos, para os apóstolos, para aqueles que estavam com ele, e ele diz: eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Jesus amplia isso com a sua morte, e hoje eu e você não somos mais servos, não somos mais amigos. Hoje eu e você, nós somos filhos de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 12, eu não passei para o Rodrigo esse texto, né? Mas você pode ler na sua Bíblia, lá em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. De sorte, queridos, que eu e você já não somos mais servos, já não somos mais amigos apenas, mas nós somos o quê? Filhos de Deus. Hoje nós somos chamados de filhos. Então você que está me assistindo aí na sua casa, você que está aqui na igreja comigo, você não está mais no reino na qualidade de servo, você está na qualidade de filho, na qualidade de filho. Esta é a maneira que você se relaciona, esta é a maneira que você vive e existe no reino de Deus. Olha lá, Hebreus capítulo 3, versículo 5. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 5. Esse o Rodrigo tem lá. Hebreus capítulo 3, versículo 5. Diz assim: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus. Então Moisés, lá no Antigo Testamento, ele foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho de que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Lembra na semana passada que eu falei que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita neste templo que somos nós, que não fomos feitos por mãos humanas, mas fomos feitos nova criação. Lá em Coríntios diz que todo aquele que está em Cristo, nova criação é. Então você, querido, que entregou a sua vida a Jesus, você foi feito novamente, não pelo seu pai, não pela sua mãe, mas você foi feito, não por mãos humanas, mas por mãos de Deus, para que o Espírito Santo pudesse habitar dentro de você. E o escritor de Hebreus, ele diz, Moisés ele foi servo, mas Cristo, ele é o quê? Ele é fiel como filho. Eu e você, queridos, que vivemos no Novo Testamento, que fomos feitos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, nós, na casa de Deus, nós devemos ser fiéis como servos ou como filhos? Como? Filhos. Como filhos. Moisés foi fiel como servo, mas eu e você somos fiéis como filhos. Entender isso, querido, muda completamente
o nosso relacionamento com a obra de Deus, com a casa de Deus, com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. O nosso problema, a nossa dificuldade em aceitarmos e entendermos a graça de Deus sobre a nossa vida e esta relação com Deus, esta relação com não mais ser escravos do pecado, sobre aquilo que nós temos falado aqui nas nossas ministrações, que o pecado não nos domina, que nós não vamos mais para o inferno porque pecamos, mas vamos para o inferno porque, nós não vamos para o inferno, mas as pessoas vão para o inferno, não porque pecam, mas porque negam a Jesus como Senhor, negam a Jesus como Filho de Deus que veio em carne e sangue, ou seja, elas não vão mais para o inferno por causa dos pecados, mas por causa do pecado, que é rejeitar a Jesus como Senhor e Salvador, que é rejeitar a Jesus como Filho de Deus que veio a esse mundo. Assim também eu e você não somos merecedores, não vamos para o céu porque fazemos coisas boas, boas obras, mas vamos porque cremos em Jesus Cristo. E ao crermos em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. O problema é que, desde a nossa tenra idade, nós aprendemos a agir como servos. A religião nos ensinou que nós devemos ser servos. A religião nos ensinou que nós precisamos servir a Deus como se Ele necessitasse de coisa alguma. A religião nos ensinou a agir como se nós precisássemos fazer algo para Deus. E para que Deus nos abençoasse, para que Deus fizesse algo para conosco. Isso quem faz é o servo. O servo, ele tem uma relação com o seu senhor. O escravo, ele tem uma relação para com o seu dono, de que ele precisa fazer algo para que o seu patrão, o seu dono, melhor dizendo, ele o abençoe, ele lhe dê casa, ele lhe dê comida, ele lhe dê vestuário. E a religião nos ensinou isso durante toda a nossa vida, de que nós precisamos fazer algo para alcançarmos o favor de Deus sobre nós. Era esta a intenção que os atenienses tinham ao edificar aqueles altares, ao servirem os seus deuses, para alcançarem o favor. Então nós temos uma relação com Deus, por causa da religião, de servidão, de que eu preciso fazer algo, eu não posso fazer determinadas coisas, porque senão, Deus vai me penalizar. Então quando o escravo ele deixava de fazer algo, ou ele fazia algo errado, o que acontecia com ele? Ele era penalizado, O seu senhor o imputava o castigo. Então ele era castigado quando ele fazia algo errado. Os atenienses, eles olhavam para os seus deuses como alguém que os castigava quando eles faziam algo errado. Então, quando eles faziam algo errado, havia seca, havia granizo, havia raios, a ira de Deus se manifestava sobre eles. E nós trazemos esta concepção sobre as nossas vidas. E nós achamos ou acreditamos que com Deus o nosso relacionamento é assim. Mas Paulo diz, Deus não pode ser servido, Ele não necessita de algo. Então o meu relacionamento com Deus é como? É filho. E quando eu entendo que eu sou filho, querido, aí a coisa muda. E quando eu entendo o que é ser filho e o que é ser herdeiro. Por exemplo, o escravo, ele trabalha sabendo que aquilo que ele está fazendo não é dele, não é para ele, é para o seu senhor. Então ele precisa ser o quê? Monitorado, vigiado. Nós que vimos aqueles filmes, ou aquelas histórias, ou aquelas coisas de escravos, e sempre tinha alguém. Qual era a relação? Sempre tinha alguém com um chicote, Porque a pessoa precisava trabalhar e ela era obrigada a trabalhar. E então estava ali um feitor com um chicote na mão, porque se ela parasse de trabalhar, aquele feitor
vamos dizer assim, o animaria a trabalhar por meio do seu chicote. Mas o filho, ele não trabalha por isso. O filho, ele entende que ele é dono de todas as coisas com seu pai. Então, o seu relacionamento de trabalho, ele não está servindo. Quando eu e você fazemos algo na casa de Deus, quando eu e você fazemos algo no reino de Deus, nós não estamos com isso servindo a Deus, mas nós estamos servindo a nós mesmos. Nós estamos servindo no reino que é nosso também, porque nós somos herdeiros com Cristo Jesus. Quando nós somos criança, os nossos pais, eles têm que trazer algumas ordenanças sobre as nossas vidas. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, um menorzinho, o outro maior. O Arthur, que é um pouco menor ainda, né, ele está aprendendo e ele já faz, ele usa já o lápis, ele usa a caneta, ele usa tinta. E quando ele era um pouco menor ainda, a gente tinha que falar para ele: Arthur, você não, está vendo esse lápis que você está ganhando aqui? Você não pode riscar o quê? A parede. A gente dava uma folha de papel para ele, colocava em cima da mesa e a gente dizia: aqui você deve desenhar, aqui não, aqui é a mesa, você vai riscar aqui, não risca aqui, porque senão você vai estragar a mesa, o móvel, né, da casa. Então, quando nós somos crianças, e Paulo fala sobre isso, sermos bebês espirituais, sermos crianças espirituais, algumas ordenanças, elas existem sobre a nossa vida para que a gente não faça aquilo que é errado, para que a gente evite fazer coisas erradas. Mas este não é o propósito. O filho, ele precisa crescer ao ponto de entender que aquela parede que está lá na casa dele, é dele. E que se ele riscar, se ele sujar aquela parede, ele vai estar sujando, vai estar riscando aquilo que é dele mesmo. Se ele riscar a mesa da casa dele, ele vai estar riscando aquilo que é dele mesmo. Quer ver um exemplo bem prático? O aluno vai para a escola e ele tem uma carteira ali na sala dele, só que ele entende que aquela carteira é do governo, não é dele. Ele acha que por ser do governo, não é dele. E aí ele risca, ele rabisca, ele corta, ele estraga, né? Antigamente tinha um conceito: isso é público, isso é... E a pessoa esquece que aquilo o público é dela. O relacionamento com Deus deve ser de filho. Então, quando eu entendo que eu sou filho e que o meu corpo é templo de Deus, e eu entendo que se eu pecar, se eu fizer algo errado, eu vou estar danificando esta casa que é templo do meu Pai e que é o local de habitação de Deus. Então, quando eu faço algo errado, e eu, como filho, eu entendo, eu não vou fazer. Mas quando eu entendo que aquilo que eu estou fazendo aqui, né, no reino de Deus, você está fazendo para você mesmo, querido. Você está fazendo para você mesmo, porque você é filho. Lembra do irmão do filho pródigo? Quando ele morava na casa, a casa era dele, porque o pai havia repartido a herança entre os dois. O filho mais novo saiu, pegou o dinheiro, gastou tudo. Mas o filho mais velho, ele herdou tudo aquilo em que ele estava. Mas ele continuou vivendo ali como servo, como escravo. Ao ponto que quando o irmão dele voltou, ele olha para o pai e diz: pai, esse teu filho gastou tudo, e eu fiquei aqui te servindo todos estes anos, sem infringir uma norma, um mandamento teu, e o Senhor não foi capaz de me dar um único cabritinho para que eu comesse com os meus amigos. Queridos, quando nós temos a religião dentro de nós, e nós achamos que nós podemos servir a Deus, e o que nós estamos fazendo para servir a Deus como servos, nós temos este mesmo entendimento do irmão do filho pródigo.
Aí quando nós vemos Deus fazer algo na vida de outro, nós dizemos: Deus, mas eu estou te servindo, Deus. Deus, eu estou zelando, Deus. Deus, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, não faço aquilo, e o Senhor ainda agora abençoa aquele outro. O Senhor dá o bezerro cevado para aquele meu irmão que gastou tudo. Ele não entende que o que ele está fazendo no reino, o irmão dele gastou toda a herança dele. Mas quando eu e você estamos produzindo do reino, nós estamos o quê? Administrando a nossa própria herança. Então, quando o Rodrigo, quando o Rafael, quando o Laertes, né, o Rodrigo vem aqui para cuidar ali, fazer a transmissão, ele não está aqui na qualidade de servo, porque se ele estiver aqui na qualidade de servo, ele vai olhar aquilo e de repente vai ver: puxa, eu estou aqui, mas só tantas pessoas entraram, ou o pessoal não deu joinha ali, então, o Rafael vai estar ali, veio cansado do trabalho, puxa, mas eu estou servindo, e de repente quando acontece algo na sua vida, ele diz assim: eu estava servindo a Deus, mas Deus permitiu que isso acontecesse comigo, não vou mais. O Laertes vem para cá tocar depois de um dia de trabalho, e ele diz: mas eu estou tocando, mas olha, Deus fez isso, fez aquilo, aconteceu aquilo outro, então eu não vou mais. Essa é o quê? Essa é uma atitude de servo. É o servo que se revolta contra o seu senhor, porque ele acredita que ele está servindo quem? O seu senhor. É por isso que o irmão do filho pródigo fica indignado quando vê o pai matando o bezerro cevado para o seu irmão. E ele diz: pai, eu te servi durante todos esses tempos, mas o senhor nunca me deu um cabritinho. E o pai olha então para o filho mais velho e diz: filho, mas eu não estou entendendo. Tudo que eu tenho é teu, ou seja, eu não tenho mais nada, tudo é teu. Eu já dei toda a minha herança. Então eu estou morando aqui, né, de favor teu, tudo é teu. Queridos, é esta relação que eu e você precisamos ter com o nosso Deus. Entender que somos filhos. Entender que como filhos, nós agimos, nós fazemos, nós operamos, nós fazemos todas as coisas. Entendemos que, como filho, nós temos o privilégio de, ao fazermos alguma coisa, e devemos fazer, por quê? Porque estamos aqui. O bom filho, né, é aquele que se sente responsável. À medida que ele cresce, ele vai se sentindo responsável dentro da sua casa. E ele vai assumindo então o seu papel ali. Não mais agora como aquele garotinho, como aquela garotinha, que Paulo diz assim: enquanto nós éramos pequenos, nós, embora fôssemos donos de tudo, nós agíamos como escravos. Mas à medida que nós crescemos, nós nos libertamos disso. Eu e você, querido, eu quero convidar você, em especial você que é aqui da Comunhão Cristã Aba, Rio Mafra, a crescer ao ponto de viver como filho, de viver e entender, né, que este relacionamento, isso que nós fazemos, estar aqui, participar, fazer, agir, executar, né? Por isso que nós dizemos que aqui a nossa visão é salvar vidas e formar líderes. Nós queremos que você não viva como uma criança espiritual, como um escravo simplesmente, que não sabe o que o seu Senhor faz e que faz porque tem que fazer. Não, nós queremos que você entenda que você tem um relacionamento com Deus de filho e que você tem o privilégio de fazer porque você está, tudo aquilo que você está fazendo para você mesmo. Você está fazendo para si mesmo. Eu acho interessante quando Jesus ele ressuscita e ele aparece aos discípulos lá do lago do lado do lago, né, de Genezaré, do Mar da Galileia,
E Jesus está na praia, os discípulos haviam ido pescar novamente, e de repente Jesus chega e diz assim: ei, vocês têm algo para comer? E eles respondem: não pescamos nada. E aí Jesus diz: então lancem a rede para a direita. E eles lançam a rede, e o texto diz que eles pescaram 153 grandes peixes. Glória a Deus. E queridos, às vezes nós temos a impressão que quando Jesus pergunta: vocês têm algo para comer? É que ele estava com fome, que ele estava querendo comer, né? Mas quando eles chegam na praia com aquela pescaria toda, eles encontram Jesus fazendo o quê? Assando já os peixes dele. Ou seja, os peixes que eles pescaram não era para Jesus, era para eles mesmos comer. Jesus diz: eu já tenho o meu aqui, mas vocês têm? Não. Então lancem a rede para a direita, que vocês vão pegar. E vão pegar para quem? Para vocês mesmos. Ou seja, aquilo que eu e você estamos fazendo aqui, aquilo que eu e você fazemos na obra, aquilo que você e eu fazemos no reino, não é para Jesus, mas é para nós mesmos. Jesus já fez, ele já tem os seus peixes. Agora nós estamos produzindo, nós estamos edificando, nós estamos conquistando, nós estamos cuidando da nossa herança. Olha, querido, precisamos mudar a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus. Precisamos nos libertar da religiosidade que nos escraviza, que nos diz que precisamos fazer algo, porque senão Deus vai vir com a sua chibata. Entender isso, querido, é viver um relacionamento profundo, gostoso com o nosso Deus. Aleluia. Está acabando aqui o nosso tempo. Quero ver aqui o que mais que eu queria dizer. Então, amado, você não é mais escravo. Você não é mais servo de coisa alguma. Quando Paulo diz assim: nós não somos mais escravos do pecado. O que ele está querendo dizer com isso? Que nada mais deve dominar a nossa vida. Nem a bebida, nem a comida, nem coisa alguma. Então, voltando àquilo que a gente fala aqui de vez em quando, né? Então, eu e você, nós não jejuamos, nós não fazemos algo. Eu vou jejuar para que Deus faça isso. Eu vou jejuar para que Deus faça aquilo. Não, querido. Sabe por que você jejua? Porque você não é mais escravo da comida, né? Então, quando você jejua, você está dizendo para o seu corpo que quem domina a sua vida não é a comida, não é o alimento. Então você pode ficar sem comer, porque você é dominado não pela comida, mas pelo Espírito que habita dentro de você. Então é importante jejuar, querido. Jejue 1 dia, 2 dias, sei lá quantos dias você quiser, jejue, porque isso faz com que o teu corpo entenda que você não é escravo da comida. Você não deve ser escravo da bebida, né? Você não deve ser escravo de coisa alguma. Mas você, em termos de dependência, você é escravo de Deus. Mas no nosso relacionamento, na nossa posição, na nossa vida, nós somos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Paulo então diz: o Deus que fez o céu e a terra, Ele não habita em templos, em santuários, feitos por mãos humanas. E este mesmo Deus, Ele não pode ser servido. Por quê? Porque Ele não necessita de coisa alguma. Quando eu e você acreditamos que estamos servindo a Deus, é como se nós disséssemos: Deus necessita, Deus precisa que eu faça algo. Não, Ele não necessita. E Ele não só não necessita, mas Ele diz: porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Num outro dia nós vamos dar continuidade nesse texto,
E vamos falar sobre aquilo que Ele nos dá, né? Ele dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ele nos dá todas as coisas. Então, glória a Deus, queridos, porque eu e você, não temos esta relação que os atenienses tinham. E eu e você precisamos crescer. Enquanto somos meninos espirituais, nós necessitamos de que alguém nos diga, alguém nos ordene, faça isso, faça aquilo. Olha, venha para o culto, leia a Bíblia, faça isso, faça aquilo. Mas quando eu e você crescemos, nós não vivemos mais por medo, mas nós entendemos que somos filhos. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é escravo do coronavírus. Você não precisa viver como se ele fosse Senhor sobre a sua vida, como se ele ditasse as coisas sobre a sua vida. Se liberte disso, né? Vamos seguir as recomendações sanitárias, use a máscara, cumpra aquilo que está sendo colocado, mas liberte-se. Não é Ele quem determina o que é a sua vida. Você não precisa ter medo dEle, porque você serve a Deus. Você não precisa ter medo de sair da sua casa, de vir aqui no culto, né? Respeite as normas de isolamento, ok? Respeite as normas de distanciamento, ok? Não vamos sair por aí, né? Tentando a Deus, como diz a palavra. Mas você não precisa ter medo, porque quem é Senhor sobre a tua vida, você não é escravo nem do dinheiro, nem do coronavírus, nem de coisa alguma. Você pertence a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o Quírios, Ele é o Senhor sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. Então nós fomos libertos. E isso também é liberdade. Isso também é liberdade. Não temos medo. Temos cuidado, temos zelo, né? Por isso que higienizamos tudo, né? Mantemos as normas, mas não nos deixamos atemorizar por coisa alguma. Algumas pessoas têm me mandado mensagem: pastor, olha só o que eu recebi, né? Alguma pessoa está dizendo: olha, houve uma profecia lá, houve uma profecia aqui, outro diz que vai dar isso, outro diz que vai dar aquilo. Queridos, eu e você não vivemos por medo. Por medo. Eu recebi hoje, né, alguém que disse: olha, uma amiga me mandou porque recebeu que no dia tal de tal vai acontecer uma escuridão total e você não pode abrir a porta da sua casa, você não pode abrir a cortina da sua casa, porque se você abrir a porta, o demônio vai entrar lá. Querido, se você é filho de Deus, e o demônio entrar na sua casa, coitado dele. Coitado dele, querido. Que história é essa? De nós cristãos temos que fechar a porta da nossa casa porque o demônio pode entrar lá, querido. Ah, pastor, mas eu ouvi que ele vai usar a voz, né? Eu escutei isso, né? Olha, uma profecia, ele vai chamar como se fosse alguém da sua família para te enganar. Aí você vai abrir a porta, ele vai entrar. Querido, desde quando demônio precisa que você abra a porta? E outra, se você é filho de Deus e ele entrar lá, coitado dele, querido. Onde já se viu nós cristãos agora ficarmos atemorizados e com medo? Não, você é filho. Você é filho. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Você vai morrer, sabe quando? Quando você cumprir o teu propósito sobre esta terra. A Bíblia diz que nós não podemos encurtar ou não. Claro que ela diz: honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Fora isso, querido, então se liberte.
Entenda o teu papel como filho. Tome os cuidados. Siga as recomendações, né? Nós temos aqui alguns cartazes na igreja, obrigatório o uso de máscara, né? Porque tem que usar. Eu não estou usando aqui agora porque quem está mais próximo de mim aqui está a 6 metros de distância, né? Então, mas assim que eu terminar de falar aqui, eu vou pôr a máscara de novo, porque temos uma lei, temos uma legislação. Eu disse para um irmão, né, se Jesus usou a coroa de espinho, o que custa para nós, para irmos na igreja, usarmos uma máscara, né? Não nos faz mal algum. Então vamos atender. Mas o que eu quero dizer é que nós não podemos permitir que esse medo entre dentro das nossas vidas. O perfeito amor lança fora todo medo. Querido, viva como filho de Deus. Eu vou estar encerrando aqui. Nós vamos ter mais um momento de louvor, mas eu quero abrir para você aí, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma interrogação e queira mandar para nós, enquanto a nossa equipe de louvor se aproxima aqui, você tem a oportunidade de estar ali, mandando então o seu questionamento, a sua pergunta, e nós vamos estar respondendo para você. Querido, é tão bom, né? Eu queria tanto que você pudesse estar aqui comigo, para que a gente pudesse ter esta conversa. Amém? Vamos ver se tem alguém aqui. Glória a Deus pela vida da Simone, que está nos assistindo. O Cristiano, né? Ele assiste presencialmente e à distância. O Juscelino, a Isabelle, vamos ver quem mais que está aqui com a gente, a Gisele Ning, tinha visto o Elano aqui, Cristiano Manieski, Janaína, outros 9, que daí não está aparecendo o nome aqui, mas você que está com a gente, que Deus, a Regina também está ali, mande um alô aí se você está com a gente. Estamos encerrando esta ministração desta noite. Querido, se você não entendeu alguma coisa daquilo que foi falado, eu vou continuar ministrando nesse tema, tá? Eu sempre digo aqui, se você não entendeu, mande para nós ali. Se você não entendeu, continue conosco nas nossas reuniões de imersão, que talvez você entrou hoje aí e disse, puxa, mas eu não entendi nada disso aí. Vá nos acompanhando, esteja com a gente, venha aqui estar presente. A gente vai conversando e vamos crescendo. É porque temos dentro de nós muita coisa enraizada, muita coisa, né? Que a gente foi ensinado ao longo dos tempos e que aquilo é para nós como uma verdade absoluta. O Lucas aí também está com a gente. Obrigado. Glória a Deus. Lucas, semana que vem aqui com a gente, hein, Lucas? Precisamos de você aí, cuidando aí do nosso data show. Aleluia, das nossas transparências, né? Como diz o Rafael. Aleluia. Vamos orar. Se tiver mais alguma questão, a gente responde na sequência. Pai Celestial, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, por este tempo de meditarmos, de crescermos na Tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos ensinado. Obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui, obrigado por aqueles que estão nas suas casas. Pai, obrigado, Deus, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, saúde sobre a nossa terra, Deus. Declaramos, Senhor, que este mal não acometerá sobre nossa terra, Deus. Mas em nome de Jesus, declaramos saúde sobre Rio Negro, declaramos saúde sobre Mafra, Taiópolis, Pissarras, Curitiba, outras cidades que estão conosco. Declaramos saúde sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua história. Muito obrigado, Deus, por este tempo de meditarmos na Tua palavra, Deus. Obrigado pela vida destes irmãos que estão nos ajudando dia após dia, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor,
Manda chuva sobre a nossa terra agora, Deus. A nossa terra, Senhor, necessita desta água que o Senhor pode enviar, Deus. E eu quero pedir agora, manda chuva, Deus. Manda chuva, Senhor, para que o nosso rio possa novamente, Senhor, ter água, Senhor, em abundância, para suprir a sede, para suprir, Senhor, as casas. Pai, manda chuva, Senhor, sobre esta região, Deus. Pai, agora, Senhor, em nome de Jesus, que nuvens venham do sul, de outras regiões, da onde for necessário vir. Aquilo que está impedindo estas nuvens de chuva chegarem até aqui, seja retirado agora, no nome de Jesus, para que possamos ter agora sobre a nossa terra, Senhor, chuva com abundância. Pai, no nome de Jesus, e na medida certa, Pai, agora, no nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Continue abençoado, que o Senhor esteja contigo agora. Vamos estar cantando, adorando a Deus, mais um hino. Obrigado pela tua presença, querido.